Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. As narrações das aparições de Jesus ressuscitado, diferentemente da paixão, têm muitas diferenças. As narrações da paixão nos 4 evangelhos encontram muitos elementos comuns e nos oferecem muito mais facilidade de nós vermos uma unidade dos acontecimentos. Já os relatos das aparições do ressuscitado são muito diversificados. Se a gente olhar para cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e se ainda incluirmos algumas menções que aparecem nos Atos dos Apóstolos, ou mesmo da parte de São Paulo. São Paulo menciona algumas aparições que nós não encontramos nos evangelhos, até numa cronologia, dizendo que Jesus apareceu a Pedro, apareceu a 500 irmãos. Então, muitos relatos que geram uma dificuldade muito grande da gente pegar todos e colocar e dizer, foi isso que aconteceu, depois isso, depois aquilo. É muito difícil fazer isso. De fato, os evangelistas, ou melhor, a comunidade cristã, as testemunhas da ressurreição, elas estavam interessadas em escrever uma história para os homens do século XXI. Eles estavam vivenciando uma experiência e estavam querendo transmitir essa experiência para aqueles que viviam com eles. Daí, por exemplo, no trecho de hoje, quando se menciona um boato a respeito do corpo de Jesus ter sido roubado pelos discípulos. Mateus diz que esse boato se espalhou até hoje. Esse até hoje não é até o ano 2020. Esse até hoje é até os anos 80, lá quando ele estava escrevendo. Então há uma grande revelação dele, histórica, de que houve um boato que se espalhou e que até aquela época existia de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Ele está nos dando um elemento. Mas é claro que a grande intenção dos evangelistas e das primeiras testemunhas do ressuscitado interessam para nós enquanto nós podemos colher a mesma experiência de fé. E nesse sentido não há nenhum problema com as narrativas. Nós escutamos hoje o trecho, a continuação do trecho da ressurreição de Jesus segundo Mateus. Quem está acompanhando sabe que no domingo nós lemos a passagem que contou a chegada das mulheres no túmulo e um grande acontecimento, um terremoto, tudo segundo o Evangelho de São Mateus. Ele é o único que narra desta maneira. E que menciona que havia alguns guardas
Isso está no capítulo 28. Então, no capítulo 27, a gente encontra essa história dos guardas, que as autoridades foram até Pilatos e pediram para que ele mandasse soldados para que não corresse o risco dos discípulos roubarem o corpo de Jesus e depois saírem dizendo que ele ressuscitou, porque ele teria dito isso. Então, lá no capítulo 27, no finalzinho, então Pilatos faz um destacamento de guardas que selam o túmulo e ficam lá vigiando. Só o Evangelho de Mateus conta isso. Se isto aqui é um fato ou se isto aqui tem alguma construção, é um pouco difícil da gente dizer. O fato, fica claro, é que houve um boato de que os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus. Mas para os evangelistas, para a comunidade cristã, era muito claro que isso não aconteceu. Então, na passagem da ressurreição, depois continua nesse trecho que nós ouvimos hoje, quando Jesus aparece para as mulheres, depois tem o desfecho aqui do sumiço do corpo de Jesus em relação aos guardas. E se a gente continuar lendo o Evangelho de São Mateus, a gente vai ver que a partir dali o passo seguinte é o encontro de Jesus com os seus discípulos na Galileia, conforme ele tinha dito, que era lá o encontro, e termina o Evangelho com um pronunciamento de Jesus que termina com a frase bonita: Eis que estarei convosco todos os dias até o fim. E termina assim o Evangelho de São Mateus, diferentemente de outros. Por exemplo, de São Lucas, que narra que Jesus teve ascensão, que foi elevado diante deles. Então, nós estamos aqui diante dos primeiros testemunhos da ressurreição, que, segundo Mateus, e isso concorda com a maior parte das narrações dos outros evangelistas também, que as primeiras testemunhas foram as mulheres. Em São João seria apenas Maria Madalena, nos outros evangelhos aparecem outras mulheres, como aqui de São Mateus também. As mulheres receberam uma missão, fizeram a primeira experiência, e essa experiência das mulheres é muito importante, é a primeira. E elas foram as primeiras anunciadoras da experiência delas. Os discípulos deveriam se convencer aos poucos, os apóstolos, e elas se tornaram como que missionárias, ou alguns até dizem apóstolas, porque apóstolos, quer dizer, enviados, né? Foram enviadas pelo anjo para anunciar aos discípulos, e depois encontram-se com Jesus, e o próprio Jesus também as envia para que vão até os discípulos. É bonito que nesta parte nós encontramos o único lugar onde Jesus chama os discípulos de irmãos. Cristo ressuscitado chama os discípulos de irmãos. E nisso nós vemos que os discípulos também tiveram que ser curados do abandono que fizeram de Jesus, porque não o acompanharam aos pés da cruz. Os discípulos tiveram que se convencer não só de que Jesus estava vivo, mas tiveram que se convencer de que Jesus os tinha perdoado, de que eles eram novamente aceitos, eram novamente acolhidos por ele e por isso podiam tranquilamente ser enviados para a missão. Mas eles tiveram que ser convencidos. As mulheres foram as primeiras testemunhas disso. Eu acho muito importante o fato de que no acontecimento da ressurreição, durante o terremoto, segundo o Evangelho de Mateus, o efeito daquela visão tenha sido o tremor, o medo. Os guardas, como diz o Evangelho de domingo, segundo Mateus, caíram por terra, cheios de medo, como que mortos. E as mulheres, conforme diz o texto de hoje, saíram correndo. E elas estavam com muito medo, mas corriam com grande alegria. E quando elas se encontram com Jesus, Jesus faz duas exortações. A primeira, alegrai-vos. Depois, então, elas abraçam os pés de Jesus e ele diz para elas: não tenhais medo. O ressuscitado, então, vem restabelecer, fortalecer, confirmar a alegria e vem curar o medo que assola aqueles que estavam como que presos ao túmulo, à morte de Jesus,
ao sem-sentido que estavam experimentando e, por graça do ressuscitado, então, eram como que consolados. É de grande importância. E elas se agarram aos pés de Jesus, porque os discípulos de Jesus reverenciam, adoram o Cristo ressuscitado, são consolados por ele, são confortados e são exortados a alegrar-se e a ir aos seus irmãos para testemunhar que ele está vivo. Nada mais concreto, nada mais atual do que é para nós também. Nós, no encontro com o ressuscitado, voltarmos para a palavra de Jesus. Na Galileia, Jesus pregou o Evangelho. Nada mais reconfortante do que nesta experiência do encontro com Jesus, sobretudo através da sua palavra, nós o reverenciarmos, o adorarmos, prostrarmos-nos diante dele, sermos consolados, sermos exortados à alegria e sermos enviados para a missão. É a mesma história para cada um de nós e esta graça nós queremos pedir a Jesus que nos fortaleça como testemunhas da ressurreição, que nos permita a graça de recebermos esses efeitos, a alegria e a vitória sobre o medo, e a graça de sermos enviados para testemunharmos aos irmãos de Jesus que ele está vivo. Rezemos. Ó Deus, que fazeis crescer a vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei que por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo que receberam, professando a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus.